Muito bem, então vamos para as filas de novo. Sejamos bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes e noites de domingo, quando estudamos juntos aqui o Evangelho narrado por Mateus no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Muito bem lembrado. Vamos desligar aqui. Muito bem. Vamos começar com a nossa mensagem inicial. Nossa mensagem inicial, ela vai falar sobre um momento em que Jesus cura. Está narrado, interessante, por Mateus, no capítulo 8. Nós já vimos essa cura que está referenciada aqui em destaque por Emmanuel. Hoje vamos ver provavelmente outras curas, porque se chegarmos lá vamos falar de outras curas, mas temos aqui a cura do leproso, no capítulo 8, versículo 3 de Mateus, mensagem 147 do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e o título da mensagem é Mãos em Serviço. Estão me ouvindo bem? Sayonara, está me ouvindo bem? Tá? Obrigada. E o versículo destacado nos diz assim: E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo, fique limpo. E nós sabemos, né, que imediatamente a cura se deu, como sempre acontece. E Emmanuel comenta dizendo: Mãos estendidas. Quando estiveres meditando e orando, recorda que todas as grandes ideias se derramaram através dos braços para se concretizarem as boas obras. Cidades que honram a civilização, indústrias que sustentam o povo, casa que alberga a família, gleba, terra que produz, são garantidas pelo esforço das mãos. Médicos despendem largo tempo em estudo para a conquista do título que lhes confere o direito de orientar o doente. No entanto, vivem estendendo as mãos no amparo aos enfermos. Educadores mergulham vários anos na corrente das letras, adquirindo a ciência de manejá-las. Contudo, gastam um longo trecho da existência, estendendo as mãos no trabalho da escrita. Cada reencarnação de nosso espírito exige braços abertos do regaço maternal que nos acolhe. Toda refeição para surgir pede braços em movimento. Cultivemos a reflexão para que se nos aclare o ideal sem largar o trabalho que nolo realiza, quer dizer, o trabalho que é realizado. Jesus, embora pudesse representar-se por milhões de mensageiros, escolheu vir ele próprio até nós, colocando mãos no serviço, de preferência em direção aos menos felizes. Pensemos nele, o Senhor. E toda vez que nos sentirmos cansados, suspirando por repouso indébito, lembremos-nos de que as mãos do Cristo, após socorrer-nos e levantar-nos, longe de encontrarem apoio repousante, foram cravadas na madeira do sacrifício, da qual, conquanto escarnecidas e estocadas, ainda se despediram de nós entre a palavra do perdão e a serenidade da bênção. Vamos orar.
Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, reunidos em Teu nome, Senhor, para aprender sempre mais uma vez de Ti, Senhor. Abençoa-nos os esforços, abençoa esse nosso mundo, como sempre, tão tumultuado, assim, refletindo o tumulto do coração, dos corações humanos, Senhor. Abençoa-nos, pacifica-nos, que as tuas bênçãos de paz estejam em nós e entre nós, Senhor Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito bem, lembrando aqui que na semana passada nós ficamos com alguns pontos em aberto. Vamos então aqui buscar o apoio da nossa internet aqui para buscarmos os temas que precisam termos aqui. Vamos ver. Cá está. Semana passada, então, nós vimos, e eu disse aqui, que Jesus morava, que foi, né? Que ele saiu da Decápole, atravessou e foi para a casa dele, e eu disse, para a terra dele, e eu disse então que ele havia ido para Nazaré. Não. Aqui no nosso capítulo 4 de Mateus, já passamos por ele. Aliás, foi interessante porque eu cheguei a ver um trecho da página que estava e não vi esta parte. Então, vamos aqui. Capítulo 4. Capítulo 4, lá para trás. Aqui. No capítulo 4, no versículo 13, nós temos: assim, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, no território de Zabulon e Neftali. E Jesus fez isso, e depois eu me lembrei que nós chegamos a comentar, a fim de que se cumprisse uma profecia do Antigo Testamento que dizia aonde o Messias moraria. Então vamos lá na parte do Antigo Testamento. Aqui no versículo 14 diz: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta Isaías. Versículo 15, então, vem o trecho de Isaías: terra de Zabulon e terra de Neftali, caminho do mar, do outro lado do Jordão, Galileia das nações. O povo que está sentado na treva viu uma grande luz, e aos que estão sentados na região da sombra e da morte, uma luz raiou. Então, esse é o trecho que está em Isaías, no Antigo Testamento, o profeta, não é? Muito bem, aí ficamos esclarecidos aqui sobre a terra de Jesus, para onde ele voltou, né? Então ele voltou para a sua terra. Essa terra é Cafarnaum, à beira-mar. Segundo Errata, não foi Errata não, nós falamos aqui, eu acho que foi Errata porque eu disse, acho que o capítulo errado. Eu tinha falado sobre o interesse, né? Sobre a questão do interesse, e está no capítulo 2. Não, eu tinha falado que estava no capítulo 2. Está no capítulo 23. Essa citação sobre o interesse. Eu tinha dito que era capítulo 2. Errei por 21. Está no capítulo 23, no item 14, no comentário de Kardec. E é o trecho que fala sobre o interesse. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência. E irrita-se, tanto mais quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Então, quanto mais, não é refutado com a razão e o bom senso, mais o interesse fica agastado e irritadiço. Claro que o interesse não é uma entidade, né? São pessoas que têm
algum tipo de interesse. No caso aqui, o interesse é o interesse egoístico, ok? Bem sabe, continua Kardec, que está errado. Esta pessoa que tem esse interesse tenaz, que quer passar por cima de tudo e de todos, a fim de obter o que quer. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso ele se aferra e o defende. Então ele se agarra ao erro e o defende porque isso lhe interessa. Muito bem, fizemos ainda uma outra referência aqui, falando do caso dos 10 passes. Lembra do 10º passe? Que no 10º passe a pessoa não foi favorecida? E essa passagem sobre os 10 passes na obra de André Luiz, quem está meio perdido não sabe, anote aí, assista o estudo da semana passada, ou assista o seu estudo da semana passada e aí vai entender o que estamos falando aqui. Sobre a informação do 10º passe, esse caso está contado no livro Missionários da Luz, no capítulo 19. O título do capítulo é Passes. Tá? Então, esse caso está lá contado neste capítulo. E assim dou por respondida as questões que eu mesmo levantei. Muito bem, muito bem. Resolvemos isto, fica registrado isto. Nós colocamos na semana passada mesmo o programa de domingo passado, né? Vejamos então, hoje vamos começar aqui pelo capítulo 9 de Mateus, onde paramos, não é? E vamos começar pelo versículo 14. Semana passada nós vimos Jesus na refeição com os publicanos e pecadores. Hoje, Jesus vai falar sobre o jejum. Ele não vai falar sobre esse assunto do nada, né? Ele vai ser interpelado e ele então vai dar a sua resposta a partir da interpelação que lhe é feita. Vejamos então que Mateus, no capítulo 9, versículo 14, nos diz assim: Então, aproximam-se dele os discípulos de João. Que João é esse? João evangelista? João apóstolo? Não. Os discípulos de João Batista. João Batista tinha seus discípulos também, que andavam com ele, que aprendiam com ele. João Batista era muitíssimo severo na observação das leis judaicas e os seus discípulos praticavam o jejum. Era vamos dizer assim, algo que um ritual, não, um preceito religioso é extremamente observado pelos judeus. Então, alguns discípulos, né, de João se aproximam de Jesus dizendo: por que nós que seguimos João Batista, que foi o precursor do Messias, que anunciou a vinda do Messias, não é? Porque nós e os fariseus, então eles estão se colocando numa posição igual à dos fariseus. E que posição é essa? Diz aqui então eles: jejuamos. Então a questão que é trazida por esses discípulos de João Batista é a questão do jejum. Porque eles, discípulos de João Batista, porque era sim criterioso e rigoroso no cumprimento da lei judaica, jejuavam, porque os fariseus, que também eram responsáveis do templo, em observar se todos estavam seguindo os preceitos da lei judaica, também jejuavam. Porque eles jejuam, né? Então, porque nós, os fariseus, jejuamos, porém os teus discípulos não jejuam. Alguém sentiu um tom de crítica no ar? É uma dúvida, mas não deixa de ser uma dúvida um pouco capciosa, na medida em que havia todo um corpo doutrinário
que indicava a importância do jejum. Como aquele, né, que é mestre em Israel, que prega nas sinagogas, não jejua. E nem os seus discípulos. Aliás, não foi questionado o jejum de Jesus, vocês perceberam? Não foi dito aqui se Jesus fazia ou não fazia jejum. Foi questionado o jejum dos discípulos. Por que os discípulos, que eles nem quiseram, né? Acharam que poderiam passar, de repente, alguma linha, mas então eles ficaram lá mas questionaram. Por que os discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, respondendo, claro: acaso os convidados das núpcias podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? E essa tradução, que aqui o tradutor, que é o Haroldo Dutra Dias, faz dessa palavra, ele explica que o termo original, é aquele tipo de convidado que dá suporte especial ao noivo. Como existe nos Estados Unidos, né, aqueles de honra, não sei o que de honra, que eles ficam assim em volta do noivo, os homens, e a noiva também tem as suas damas que ficam ali para ajudá-la em tudo. E também eles tinham lá esses convidados que eram uma espécie de padrinhos que ficavam ajudando o noivo, muito próximos, inclusive dormiam ali com o noivo, né, até que se dessem as bodas para ajudá-lo. Isso está no pé de página desta tradução. Então, acaso os convidados das núpcias podem estar de luto? Porque o jejum era um ato de constrição. Não era um ato festivo. Era um ato de constrição. Então, Jesus destaca que o noivo, olha que agora, é claro, é ele, né? O noivo é ele. Ele é noivo. Ele se coloca como noivo porque talvez o casamento seja a maior festa, né? Uma grande festa. Não vamos esquecer também que testamento quer dizer o quê? Jesus veio fazer o que conosco? Uma aliança. Não é? Uma aliança. Alianças são trocadas nas bodas, no casamento. Então, ele trouxe assim para dar uma ideia da presença dele na terra. Não tinha absolutamente nada de triste, não havia nada que devesse ser lamentado. A sua presença entre nós deveria ser encarado como um grande evento festivo. Afinal, o governador do planeta veio até nós. É um grande evento festivo. Aqui ele se representa como o noivo. E os seus discípulos como aqueles convidados que estão à volta do noivo. Então, eles não deveriam fazer nenhum ato de constrição, porque aquele era um momento de festa e assim deveria ser vivido. Mas ele vai dizer mais. Então, voltemos. Acaso os convidados das núpcias podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas, completa Jesus, dias virão, quando o noivo for tirado deles, e então, jejuarão, porque haverá motivo para a constrição, o luto, o sentimento de tristeza. Ninguém, agora essa é uma frase que nós conhecemos bastante, não é? No versículo 16, Jesus continua dizendo: ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha, pois tira a inteireza da veste e o rasgo torna-se pior. Existem algumas traduções que dizem: ninguém coloca remendo de tecido novo em pano velho. Mas aqui nessa tradução, ele usa o pano não alvejado e também na tradução ele traz a explicação. O pano novo, ele passa por um processo de alvejamento, de branqueamento, que é aquela
questão de se molhar o pano novo pela primeira vez. Quando nós temos um pano de algodão novo e molhamos pela primeira vez, o que ele vai sofrer? Ele vai encolher, né? Ele vai encolher. O pano velho já encolheu, não já? Então, se eu pego um tecido que ainda não viu água e coloco como remendo de um pano que já viu água, quando essa roupa remendada for para a água, o que vai acontecer? O remendo vai encolher, vai repuxar, né? Vamos imaginar que fosse uma parte que fique na inteireza, vai repuxar e vai arrebentar o pano velho, que não tem força para aguentar aquilo. Então é alguma coisa que a gente pensa assim, nenhuma costureira ou costureiro faria isto. Né? O bom senso. Jesus fala aqui sobre a questão do bom senso. Mas ele está falando aqui sobre o novo e o velho, não é? Então vamos lá. Ele fala de bom senso, fala de bom senso. Ele fala, ninguém faria isso. É um contrassenso. Então ele fala de bom senso. Ele fala do bom senso, do novo e fala do velho. Primeiro ele fala de pano. Mas como ele é um professor, mestre, ele vai dar outro exemplo. Não é? Vejamos então que Jesus continua. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem. O que são odres? Vocês lembram aquele é feito de couro de animal e parece assim, tem aqui um bocal, né? Parece assim faz assim, né? E ali se colocava o vinho. Então, vocês já colocaram vinho em odre? Eu nunca. Eu não sabia disso, então muito provavelmente eu ia pegar o velho, botar o vinho novo e estragar tudo. Mas ele está dizendo, claro, que as pessoas que estavam acostumadas a lidar com vinho e guardar vinho, assim como as costureiras que estão acostumadas a fazer remendos, vão fazer remendos da forma certa. Também, quem mexe com vinho, vai mexer da forma certa. Ou seja, se for botar um vinho num odre velho, tem que ser já um vinho que não seja novo. E se for usar um vinho novo, aí pode botar no odre novo e fica tudo bem. Porque senão o odre se ressente e se rompe. Interessante isso. Mas estamos aprendendo sobre odres e vinhos também. Mas não é sobre odres, nem vinhos, nem panos, nem tecidos, nem remendos que Jesus está falando. Jesus está respondendo ainda ao fato do jejum. Não é isso? É sobre isso que ele está respondendo. Ele não está respondendo sobre odres, vinhos, panos e remendos. Ele está falando sobre bom senso, sobre novo e sobre velho. Mas é o quê? Que novo e que velho? São ideias. Jesus está trazendo um novo corpo de ideias, ideias novas. Só que aquelas pessoas são mentes que estão, como é que eu vou dizer assim, enrijecidas pelas ideias velhas. E por causa disso, elas não combinam com as ideias novas. Então Jesus não propôs isto aos discípulos de João. Propôs. Jesus não propôs isso aos homens do templo. Por quê? Porque ele sabe a qualidade da ideia que ele está trazendo e quem teria condições de receber a nova ideia que ele está trazendo. Teriam que ser mentes que não estivessem enrijecidas pelas ideias velhas. Porque, voltando àquela definição de interesse de Kardec, vocês viram? Aquelas ideias velhas estão ligadas a quê? A todo um status quo, né? A todo um estabelecimento do poder que reinava. Se você coloca uma ideia velha, você mexe
pode mexer naquela infraestrutura que já existia. Isso tudo envolve ameaça, isso tudo envolve medo. E aí, envolvendo ameaça e medo, a reação é a de proteção, e para proteger, muitas vezes há o ataque. Né? É uma resposta muito instintiva. Então, Jesus está falando, olha, não, eu vim né, como se ele dissesse, eu vim trazer uma coisa nova, mas isso aí é só para quem tem condição de receber novas ideias. Quem não tem, não tem. Mas ele sabia que não seria absolutamente entendido. Ele trouxe a ideia da costura, do remendo, dos odres e dos vinhos. Porque isso a gente entende, não entende? É uma figura que fica fácil de entender. E ele não estava trazendo uma ideia para pessoas encarnadas, estava? Não. Ele sabia que aquilo ia levar séculos. Ele não tinha a intenção de convencer aquelas pessoas de absolutamente nada. Porque ele sabia que essas ideias novas precisariam que aqueles panos velhos voltassem a ser novos e novos e de novo, em inúmeras reencarnações, até que começassem, podemos nos incluir, né? Até que começássemos a, vamos dizer assim, nos tornar mais permeáveis ao que Jesus nos veio trazer. Porque se o problema fosse jejum, estaria tudo resolvido, não é? Mas o problema não foi jejum. O problema foi perdão. O problema foi tratar todos de forma igual. O problema foi colocar a caridade acima dos interesses particulares. Esse é o grande problema. Essas são as grandes ideias, não é? Se fosse jejum, estava tudo bem, né? Mas não era só jejum. Mas ele aproveitou o tema jejum para, como sempre, não é? Ampliar ali a lição. Eu não sei se eu terminei de ler o versículo 17. Nem lançam vinho novo em odres velhos, senão os odres se rompem, o vinho é derramado e os odres se perdem, mas lançam vinho novo em odres novos e ambos se preservam. Ok. Tudo bem? E aí, vamos para um ciclo de curas agora. Já tínhamos tido um no capítulo 8, e inclusive a nossa página inicial veio com um versículo, foi aberto ao acaso. Mas sabemos, né? Aquele acaso maroto, aquele acaso maroto da espiritualidade. Versículo 18 do capítulo 9. Enquanto ele dizia essas coisas, eis que um chefe, e embora aqui na versão de Mateus venha apenas o termo chefe, e a gente fique sem saber chefe de quê, essa passagem também é contada por outros dois evangelistas, Lucas e Marcos. E lá eles dizem que ele era chefe de uma sinagoga, ok? Então esse chefe era chefe de uma sinagoga. Isso também está nas notas de pé de página desta tradução, ok? Enquanto ele dizia estas coisas, eis que um chefe que viera para ali o reverenciava, dizendo: minha filha faleceu agora, mas vem impor tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus, erguendo-se, o seguiu. E os seus discípulos também. E eis que uma mulher que sangrava há 12 anos. Então vejamos, Jesus está indo lá para ver a filha de Jairo. Jairo é esse chefe da sinagoga. No meio do caminho que ele está indo para a casa do chefe da sinagoga, ele cruza, né? Porque não vamos esquecer, Jesus não ia ele e os discípulos. E Jesus ia, os discípulos e a multidão. É sempre assim. É sempre assim.
Aquele vulco-vulco onde Jesus está. No meio da multidão, eis que se esgueira uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. E é interessante porque na passagem de Mateus, pouco se fala dela. Nós temos os outros dois que vão falar mais. Acredito que talvez Lucas, porque Marcos também é extremamente sucinto no que ele fala. Mas eu também não vi, estou imaginando. Mas vamos chegar lá, nós vamos passar por Mateus, vamos passar por Lucas e por último, né, nosso João, que é a coisa mais linda, a narração que ele faz do Evangelho. Mas voltando para cá. Então, esta mulher estava no meio da multidão e se esgueira. Ela está de rastros, é claro, porque ela não tem mais forças. Ela sangra há 12 anos. Imaginemos o nível de anemia que essa pobrezinha não estava. Estava lá se esgueirando e ela pensava, nem falar não falava. Jesus não a viu antes do acontecido. Aquela parte de quem tocou em mim, não é? Não é Mateus que fala isso. Não tem isso em Mateus. O que temos em Mateus é: eis que uma mulher que sangrava há 12 anos aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste. Isto também, no pé de página, nos dá um excelente esclarecimento sobre isto. A orla não é bainha, tá? Orla não é bainha. A orla era um acabamento especial que tinha ao final do tecido, encostando no chão, como se fosse um debrum, certo? E este debrum, os homens religiosos costumavam usar. Eu vou até aproveitar e ler mesmo a nota. Vejamos. Orla, borda, franja das vestes. Na orla ou borda das vestes judaicas masculinas eram feitos bordados com fio azul púrpura. Isso aqui nós podemos ter no Antigo Testamento, em Números, capítulo 15, versículos 38 e 39. Tem essa referência aqui também dessa tradição, dessa orla. Trata-se de um preceito cuja função era evocar a necessidade de cumprimento dos demais preceitos. Desse modo, essa orla era sinal característico dos fiéis observadores da Torá. Torá, a lei judaica. Então, Jesus tinha lá esta orla na sua veste. E foi nessa. A orla fica onde? Fica embaixo. Ela se aproxima por trás e toca a orla, não toca o ombro. Então, nós estamos vendo em que nível ela está. Ela está bem baixinha mesmo no chão. Aproximou-se por trás e tocou na orla de sua veste, pois dizia consigo, não dizia em voz alta, dizia consigo a mulher: se somente tocar na sua veste, serei salva. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: anima-te, filha, tua fé te salvou. Aqui, salvar seria a questão mesmo da cura, não é? A mulher foi salva a partir daquela hora. Então, imediatamente, a hemorragia cessou. Jesus, depois de ter vindo... Bom, aí terminamos a parte da mulher hemorroísta, ok? Então, nós temos que, indo para uma cura, ele se depara com... Ele não se depara. Se aproxima dele esta mulher que obtém a cura apenas tocando, porque ela desejava a cura. Então, se Jesus, né, estamos falando aqui de cura, se Jesus fornece
os fluidos para a cura, é preciso que o doente esteja pronto, esteja disponível, mais que isso, não é? Esteja desejoso da cura. Quando falamos desejoso, estamos falando da sua vontade. Vontade mais pensamento manipulam os fluidos. Sendo assim, Jesus tinha pensamento e vontade voltado para a cura, para promover a cura. E ela tinha vontade e pensamento voltados para a cura, para receber a cura. Então, o alto doa e nós recebemos. Mas não é. E até mesmo para receber uma carta, a gente tem que abrir a porta. Se vier o carteiro bater na porta, a gente tem que abrir a porta. Para a cura é a mesma coisa. Nós temos que nos abrir. Não adianta nós desejarmos a cura, por exemplo, mas acreditarmos que não seremos curados. Isso funciona? Porque há um conflito, não há? Eu quero a cura, mas não acredito que serei curado. Então eu me abro, mas ao mesmo tempo eu me fecho. Ah, Senhor, eu quero a cura. Ai, mas eu não acredito que eu seja curado. Há um conflito. E se eu não resolver esse conflito, como é que eu me curo? Não, mas eu quero a cura. Quem não quer a cura? Quem fica nesse conflito? Ah, mas será que eu vou ser curado? Esse será que eu vou ser curado já levanta a dúvida. E a dúvida é a mesma coisa que dizer é bom demais para ser verdade? Né? A pessoa dizia. É bom demais para ser verdade, eu estou dizendo o seguinte, o quê? Se eu vivo no mundo da verdade, é bom demais para acontecer. Não vai acontecer, não é? É bom demais para acontecer isso na minha vida. A gente diz isso. Ai, eu queria tanto isso na minha vida. Ai, mas isso é tão bom que não vai acontecer. Eu queria tanto isso. Ai, mas é bom demais. De novo, eu entro em conflito. Eu penso daqui e anulo daqui. Eu penso daqui e anulo daqui. Eu penso daqui e anulo daqui. Eu dou um passo para frente. Ai, eu quero a cura. Opa! Ai, mas acho que isso não vai dar certo. Ai, mas eu quero a cura. Ai, mas eu não mereço. Ai, mas eu quero a cura. Ai, mas eu acho que Deus nem sabe que eu existo. Ai, mas eu quero a cura. Não sai do lugar. Mas a pessoa vai dizer de pé junto que quer a cura. E quer. Mas só que com a mesma força que quer, também não acredita que ela vem. E aí eu estou anulando forças. Estou anulando forças. Aí fica complicado, né? Aí complica. Essa mulher, ela tinha conflitos? O que vocês acham? Depois de 12 anos, se arrasta. Não tem conflito. Isso é que é perseverança. Vamos combinar? Poderia ser a cura de uma doença, como no caso da dela? Poderia. Mas poderia ser outra situação também, não poderia? Poderia ser algo que eu quero muito, mas que eu tenho que construir. Poderia ser um emprego. Poderia estar desempregado. Eu poderia querer construir um sonho na minha vida. Eu poderia muitas coisas. Poderia querer, desejar muitas coisas na minha vida. Mas eu preciso confiar que eu sou capaz disso, de realizar. Ela enfrentou uma multidão, podia ser pisoteada. Estava todo mundo querendo chegar em Jesus. Alguém olhar para baixo? Fácil ser pisoteada.
mas ela estava determinada. E Jesus destaca: tua fé. A fé não é algo que a gente fique prostrado de braços levantados, dizendo: Senhor, Senhor, eu tenho fé. Resolve isso, Senhor, porque eu tenho fé. Isso é bom, isso é importante, mas não substitui o quê? A nossa ação. A fé dela a salvou porque ela enfrentou tudo e todos e 12 anos de expiação. Mas não desistiu de quem? Dela. Isso é muito importante. É nós não desistirmos de nós. Porque Jesus está aqui para nos curar, não está? Ele doa. Ele quer nos curar. Ele quer. Mas é preciso que nós realmente queiramos a cura. Sem conflitos. Ai, mas isso eu não consigo. Mas não tem problema. Porque isso é só uma encarnação. A gente vai conseguir. Conflitos não se resolvem do dia para a noite. Às vezes não se resolvem de um ano para o outro, nem de uma década para outra. Às vezes precisam de algum tempo maior para se resolverem certos conflitos. Às vezes a gente precisa de uma ou duas existências para resolver um certo complexo de culpa, não é? Dissolvê-lo e dizer assim: ah, não, Deus me deu a oportunidade de eu refazer, porque eu estou tirando de mim a oportunidade que Deus me deu. Se Ele, que sabe tudo, me deu, quem sou eu para tirar o que me deu? Porque quando a gente tira essa oportunidade, a gente está tirando algo que Deus deu. Deus deu a ela forças suficientes para chegar na orla da veste de Jesus. Ela não precisava mais que isso. Porque às vezes a gente quer chegar em Jesus assim: abram alas! Que a Cristina chegou para falar com Jesus. A gente quer chegar assim: aí, Senhor, vamos lá, um cafezinho, né? Vamos comer um pão, né? Café não tinha naquela época, mas um pão, um vinho, né? Não! A nossa condição é bem a condição da hemorroíça. Nós estamos bem na condição da hemorroíça. Não digo na condição da doença dela, mas digo na condição da necessidade de abrirmos picadas em mata fechada, mata que nós fechamos, mata não ficou fechada, nós fechamos uma mata. Fechamos porque tínhamos várias ideias outras que, tínhamos. Mas ainda estamos vivendo os ecos, a herança do nosso passado. Ainda tem, né? Algumas coisas que ficaram. Mas temos lá que enfrentar, não é? Até porque quando não tivermos mais nada que enfrentar, nem precisamos mais estar aqui. E ninguém quer morrer. Quem quer? Quem quer morrer hoje? Thelma, tá tudo resolvido. Thelma, zerou tua conta. Hoje de noite você escova os dentes pela última vez. Vai voltar para casa. Aí a Thelma, não, tô cheia de coisa para resolver. Olha que eu não sou uma pessoa boa ainda não. Porque os bons morrem cedo, né? Então a gente quer ficar aqui. É natural, até instintivo, né? A gente quer ficar aqui, porque aqui estão aqueles que a gente lembra que ama. A gente não lembra dos outros que ficaram, ainda bem, né? Até a gente lembra dos que partiram, né? Mas os que estão aqui nos prendem muito. A gente sabe disso e isso também é bom, né? Porque a gente tem muito realmente que fazer aqui, só Deus sabe como a gente vai. Mas vamos destacar, então, que todos nós estamos aí com esse desafio. Em que nós queremos cura na nossa vida? Não é a questão do sangue de 12 anos, mas em alguma coisa nós queremos cura. Numa situação familiar, numa situação de saúde, numa situação profissional, numa situação existencial. Jesus está aí.
Mas a gente tem que ter determinação para se aproximar de Jesus. Determinação. Vale a pena? A mulher foi salva e a partir daquela hora. Versículo 23. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, provavelmente os flautistas deviam fazer parte do quê? Tinha alguma festa ali para o flautista? Devia fazer parte das exéquias, né? Dos rituais de morte, porque afinal, para todos, a menina morreu. A menina morreu. Então estavam começando já aquele tumulto de enterrar a menina, né? Do enterro da menina. Então Jesus disse: retirai-vos, pois a mocinha não morreu, mas dorme. E todos aqueles para os quais Jesus falava zombavam dele, ou seja, riram dele, porque sabiam que a menina estava morta, já todo mundo tinha visto a menina morta. Então, como é que ele vai dizer que ela está dormindo? Riram dele. Quando a gente ri de Jesus, a gente tem dois. Primeiro ri, depois se envergonha, né? Versículo 25. Quando, porém, foi expulsa a turba, imaginemos que aquele povo já devia estar todo dentro da casa. Porque também a casa não é como... Tinha aqueles, como é que eu dizer assim, aqueles átrios do lado de fora, né? Como se fosse aquele jardim em volta da casa. Não era só assim, portão, casa. Tinha um espaço em volta. Aliás, ele era uma pessoa que não devia ser pobrinho, não é? Ele era o chefe da sinagoga. Então, ele tinha um montão de pessoas ali em volta e mandou expulsar todo mundo. Expulsaram todo mundo daquela propriedade dele, vamos chamar assim, não é? Quando, porém, foi expulsa a turba, após entrar, segurou a mão da mocinha, e a mocinha se levantou. E esta notícia se espalhou por toda aquela terra. Claro, todo mundo sabia e já tinha sido testificado pelos médicos da época, né, se é que havia médico na época, que a menina tinha morrido. Então Jesus chegou, pegou na mão da mocinha, a mocinha levantou. Jesus disse: se a mocinha estivesse morta, Jesus poderia ter levantado a mocinha? Thelma, sim ou não? Não, muito bem, então. Não. Porque os laços fluídicos já teriam sido cortados, não é? Então a mocinha estava realmente dormindo. Não vamos esquecer que nada que acontece, nada, todos os que se aproximaram dele, todos eles estavam já sendo acompanhados. Como, por exemplo, as reuniões mediúnicas. Os espíritos chegam, talvez quem chega numa reunião e assista, vai pensar assim, esse espírito, né, devia estar passando aqui na rua, entrou. Como se fosse a casa da mãe Joana. Né? Uma reunião mediúnica é uma reunião extremamente organizada. Todos os espíritos que ali chegam são trazidos a tempo e a ordem para o médium tal, e às vezes não tem naquela casa espírita um médium pronto para atender aquele sofredor, é encaminhado para outra casa, porque uma equipe espiritual não trabalha só com um grupo de uma casa espírita, não vamos pensar assim, não é? E então, tudo é muito organizado. Imaginemos a vinda do Messias. Se uma reunião mediúnica, uma casa espírita, tem um nível top de organização, a vinda do Messias, uma coisa assim que todo ano acontece. Não. A vinda do Messias, um evento épico. Tudo que aconteceu foi extremamente pensado, elaborado, combinado e claro que aqueles encarnados não tinham noção disso, mas estava tudo dentro de um grande
planejamento. Não vamos esquecer que o próprio Mateus faz inúmeras referências às profecias do Antigo Testamento de mais de 1000 anos. Por quanto tempo foi planejada essa vinda? Acho que dá para vermos a cura dos 2 cegos. Versículo 27 do capítulo 9. Passando dali, seguiram Jesus 2 cegos, o que não deixa de ser engraçado, né? Seguidos por 2 cegos, que deviam seguir pelo barulho da turba, talvez, né? Iam seguindo lá o barulho da turba e iam lá eles 2 atrás de Jesus, gritando e dizendo: tem misericórdia de nós, filho de Davi. E por que eles dizem filho de Davi? Porque Mateus mesmo, não vamos esquecer que a narrativa de Mateus tem como intenção isso, né? Nós vimos logo no início, de trazer essas referências todas históricas da comprovação de que Jesus é o Messias, trazendo inúmeros apontamentos do próprio Antigo Testamento, porque foi uma versão do Evangelho para os judeus. Foi para convencer, vamos chamar assim, os judeus de que Jesus, sim, é o Messias. Existem várias referências. Essa é mais uma. Os cegos chamam Jesus de filho de Davi, porque está lá, até mesmo no início da narrativa de Mateus, a genealogia de Jesus. Está que o Messias seria da casa de Davi. Então, os 2 cegos reconhecem que Jesus é o Messias, né? Quando ele diz filho de Davi. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, vejamos, Jesus não parou, tá? Ele não parou. Ele sabia que estavam gritando, não era alguma coisa silenciosa. Estava a turma e eles gritando. Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes diz: ele não curou os cegos na rua, no meio da multidão. Ele curou os cegos em reservado. Depois de ir para casa, os cegos se aproximaram dele. Jesus lhes diz: credes que eu posso fazer isso? Dizem-lhe: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: conforme a vossa fé, seja feito a vós. Imaginemos que aquilo tivesse sido da boca para fora. Imaginemos que eles não acreditassem, imaginemos que eles realmente não acreditassem que merecessem aquela cura. Porque Jesus foi claro, não foi? Conforme a vossa fé, seja feito a vós. E os olhos deles se abriram. A hora que a fé deles combinou com a doação do mestre. E então o efeito se deu. A cura. E aí, o que aconteceu? Jesus os advertiu dizendo: olhai que ninguém o saiba. Então aí nós vimos que eles não estavam na multidão, não é? Ele curou e diz: olha, não contem para ninguém. Se é para não contar para ninguém, ninguém estava ali. Né? Aquilo aconteceu em secreto, aconteceu ali no ambiente íntimo, porque Jesus diz a eles: olhai que ninguém o saiba. Mas ele está falando para quem, Jesus? Para pessoinhas do planeta Terra, não é? Muito obedientes, certo? E Jesus curou, né? Jesus curou e pediu que eles não contassem a ninguém. Ora,
pessoa não cobrou nada, te fez a cura, só pediu para você não contar para ninguém. Você podia pagar com seu silêncio, né? Só pediu isso, por que eu não vou fazer? Não, mas não dá, né? Morre entalado. Gente, não diz isso? Eu tive que falar, que senão eu ia morrer entalado. E esses dois ex-cegos também, provavelmente, não morreram da cegueira, mas iam morrer entalados, porque foi uma coisa incrível, né? Entraram cegos, saíram vendo tudo. Eles, porém, saindo, divulgaram-no por toda aquela terra. Foi a mesma coisa que Jesus dizia. Agora vai, contem para todo mundo, né? Jesus pediu que ninguém saiba. O que é interessante é por que Jesus levanta uma menina dada como morta na frente de todo mundo, mas os dois cegos ninguém podia. Ninguém podia saber que ele curou os dois cegos? Por que isso? Porque para cada um vem uma lição. Através de cada cura nos chega uma lição. Jesus curou, não cobrou nada, mas pediu. Não contem a ninguém. Interessante, né? Não era por causa do segredo em si. Eles simplesmente serviram de modelo para a nossa dificuldade em simplesmente cumprirmos uma fala qualquer de Jesus, em nos cortar desejos. Cortar desejos. Como agora que eu queria desejar, né? Que eu desejo ficar aqui falando, mas o relógio me corta este desejo. Bom, mas estava bom, né? É isso. Depois, se vocês colocarem pedidos, a gente volta no final desse versículo 31. Esse versículo 31 é bom. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Após a prece, nós vamos desligar a gravação e vamos, quem tiver alguma dúvida, isso a gente fala ao final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção do Teu Evangelho em nossas vidas, pelo nosso anjo guardião que está sempre conosco, Senhor, pelas oportunidades que recebemos diariamente. Ajuda-nos a termos calma nos nossos corações diante dos desafios. Que as Tuas bênçãos estejam conosco durante toda a semana, Senhor, abençoando nossas famílias e todas as famílias do planeta Terra. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Eu vou sumir, que eu vou desligar aqui.